Você gostaria de aprender a costurar, mas tem medo da costura não te dar um retorno financeiro? Então fica até o final do vídeo que eu vou te passar 5 maneiras de ganhar dinheiro com a costura e a quinta é a minha favorita. Oi gente, meu nome é Milena, sou modelista e sou produtora do curso Fórmula Aprendiz da Costura. E se você tem esse pé atrás pensando que a costura não vai te trazer esse retorno financeiro, tenho certeza que esse vídeo ele vai abrir a sua mente, porque eu vou te mostrar tudo que a costura pode te proporcionar. Digo isso por experiência própria, porque 5 dessas maneiras eu utilizei 3. Então vamos lá que eu vou te mostrar 5 maneiras de ganhar dinheiro com a costura. Então vamos para a primeira maneira, é ter um ateliê próprio, tá? Onde você é sua própria chefe e faz o seu próprio horário. No começo vai ser só você, depois você pode contratar mais pessoas fazendo reformas, ajustes de roupas, zíperes, o que a roupa necessita de reforma, tá? No começo vai ser só você, trabalhando sozinha, você determina o horário, quantas peças, tudo direitinho. Mas depois, conforme a demanda vai aumentando, você pode contratar costureiras, modelistas, conforme a empresa vai crescendo no decorrer do tempo, né? A segunda maneira é trabalhar numa facção de costura. Eu mesma já trabalhei numa facção de costura, tá? O que seria uma facção de costura? As empresas, as grandes empresas de marca, lá na empresa elas têm a pessoa que corta o tecido, corta o molde, corta todos os tecidos, manda para uma facção. Geralmente a facção é dentro de uma casa normal, de uma pessoa que é a chefe, tudo, não é dentro de uma empresa, tá? E nessa facção tem determinada quantidade de costureiras. Eu fui uma das costureiras na empresa onde eu trabalhei, que era numa casa, uma senhora aqui na minha cidade. Eu costurava pra Titãs, tá? Que é uma loja aqui do Rio Grande do Sul. E aí a Titãs mandava as peças já cortadas pra casa da minha chefe e a gente só fechava essas peças, tá? Fechava, botava botão, tudo isso. Deixava a etiqueta, tudo certinho, já deixava pronto. Depois a gente empacotava e mandava pra loja. Minha experiência, tá? Eu fui pra uma facção de costura no início. Não gostei da experiência, mas foi uma experiência muito boa pra me pegar prática, porque como é uma facção, é alta produção, tu não pode te dedicar a uma peça só. Por exemplo, eu teve um dia que eu estava fazendo golas por um blazer, se eu não me engano, e eu acabei furando o meu dedo. Uma experiência que não foi nada agradável, mas eu vi que eu ficava o tempo todo fazendo a mesma coisa e eu já gosto de pegar uma peça desde o zero e fazer me dedicar só pra ela. Como eu digo, a primeira, a segunda, a terceira peça, gola, porque a gente nunca vai fazer uma peça inteira na facção, a gente vai fazer uma parte da peça. Então a gente ficava o dia todo fazendo a mesma coisa. Lá pelas tantas tu já tá tão cansada que a costura sai de qualquer jeito, porque tu já tá tão cansada da tua cabeça, tudo, teu corpo já tá tão cansado da mesma produção, fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, que a gente acaba deixando o trabalho desleixado. Não que a gente quisesse, mas o cansaço te toma tanto que a gente acaba fazendo de qualquer jeito. Mas pra quem tá iniciando, que quer ter uma experiência, costura um pouco. Eu costurava muito pouco no início, assim, não tinha tanta confiança em mexer na máquina. A facção me deu essa liberdade de trabalhar com mais agilidade que antes eu não trabalhava, tá? Eu era muito detalhista, então a facção me deixou um pouquinho menos. Eu ainda continuo, mas a facção me deu essa coisa de me deixar mais livre, assim, sabe? Fazer, mas não tão perfeito, que nada vai sair tão perfeito como a gente pretende. Então a terceira maneira, ser modelista. Você pode fazer as modelagens e vender para uma empresa ou ser modelista fixa de uma determinada empresa, tá? Já recebi algumas pessoas vieram, na verdade, falar comigo, me pedindo para fazer modelagens. Eu trabalho dessa forma, gosto de fazer as modelagens em casa e vender, mandar, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque modelagem e costura andam juntas. Pode ser que eu amo fazer modelagem e não gosto tanto de costurar, ou eu amo costura e não gosto tanto de modelar, mas as duas andam juntas. Principalmente essa questão, por exemplo, estou fazendo uma modelagem, eu tenho que entender um pouco de acabamento para saber quanto de margem de costura eu deixo em alguma peça, porque vai vir um zíper depois, tudo isso eu tenho que entender de acabamento. Não necessariamente eu vou ser uma modelista que costura, mas eu tenho que ser uma modelista que entende de costura. A mesma coisa uma costureira que tem que entender um pouco de modelagem, porque às vezes vem alguma
uma modelagem, às vezes nas grandes empresas, nem sempre a pessoa que modelou vai ser a mesma que vai costurar. Então essas pessoas, elas têm que se comunicar e falarem a mesma linguagem para que saia tudo certo, tá? Que a peça não saia errado, não dê prejuízo, nem nada. Porque quando uma modelagem dá errado, consequentemente no tecido vai dar errado, na costura vai dar errada e a peça toda vai ter que ser refeito ou até mesmo jogado fora, dependendo a peça também. E se você está curtindo o vídeo até agora, então inscreva-se aqui no canal e deixe seu like aqui no vídeo. Então a quarta maneira, fazer peças sob medida para as clientes. Essa eu faço até hoje, mas para pessoas mais conhecidas, tá? Onde a gente vai marcar um dia com a cliente, ou tu vai na casa da cliente, ou a cliente vem na tua casa, tira as medidas dessa cliente, tu vai fazer a modelagem em cima do corpo dessa cliente, por isso que eu falei que mais uma maneira de ganhar dinheiro com a costura é modelando para alguma empresa ou até mesmo para ti mesma, para te poder trabalhar com sob medida para uma cliente, tá? São poucas pessoas que trabalham com sob medida. As costureiras mais antigas tiram as medidas básicas, cintura, quadril, tudo certinho, mas aí não faz a modelagem, tá? Porque antigamente não se fazia, só pegava as medidas passavam pro tecido e já era. Hoje em dia eu já trabalho dessa maneira, tá? Eu marco um dia com a cliente, tiro as medidas, faço a modelagem no papel com as medidas da minha cliente, compro tecido, tudo direitinho. Pode ser que a cliente traga algum tecido que estava parado lá, que ela pretendia fazer alguma coisa, me traz, aí eu só cobro a questão da mão de obra e da modelagem. Ou, se preferir, eu compro tecido para cliente, mas isso é um acerto entre a profissional e a cliente. Vou fazer toda a questão da peça, tudo bonitinho. Antes de eu botar zíper, se a peça tiver zíper ou botão, eu vou pedir para a cliente vir na minha casa ou eu ir na casa da cliente e experimentar essa peça para ver se precisa de algum tipo de ajuste. Se não precisar, ok. Se precisar, eu faço os ajustes e na outra semana ou no outro dia, dependendo o tipo de ajuste, eu entrego a peça. Essa é uma das outras maneiras que é trabalhar sob medida. Por isso que é muito importante quem costura modelar, que é mais uma opção de trabalho. E a quinta e última maneira, que eu disse que é uma das minhas favoritas, é vender o conhecimento. O que seria vender o conhecimento? É através de cursos, tá? Eu tenho um treinamento que se chama Fórmula Aprendiz da Costura, onde eu vendo esse curso para costureiras iniciantes. Estão iniciando, que tem muita dúvida. Então, nesse meu treinamento, eu ensino desde o básico até o avançado, modelagem, tudo certinho, para quem está iniciando, ou até mesmo quem já sabe o básico e quer se aperfeiçoar ainda mais na costura. Então, eu disponibilizo esse conteúdo, ele está à venda, tá? Então, eu vendo o meu conhecimento para quem está iniciando na costura. Então anotem tudo, anotem as 5 maneiras, que foi a primeira, ter um ateliê próprio, a segunda, trabalhar numa facção de costura, a terceira, ser modelista, vender as modelagens ou trabalhar numa empresa fixa para modelagem, a quarta, fazer peças sob medida para as clientes e a quinta é vender o seu conhecimento. Então, quem quer se aperfeiçoar ainda mais no ramo da costura, eu desenvolvi um mini curso gratuito onde eu faço um resumo sobre algumas dúvidas que, para quem está iniciando agora, eu falo um pouco sobre máquina reta, overlock e doméstica e passo alguns exercícios básicos para quem está iniciando. Dentro do mini curso, eu tenho uma aula somente de tecidos e também tenho uma aula para dar os primeiros passos na modelagem. É um mini curso bem resumido, com 7 aulas ao todo, para quem quer começar a entender um pouquinho mais sobre máquina, tecidos e modelagem. Então, através desse vídeo, vocês viram que vocês podem ter diversas possibilidades de ganhar dinheiro com a costura. Então, você que quer se profissionalizar, dar um passo além, eu falei para vocês do meu treinamento Fórmula Aprendiz da Costura. É um treinamento super completo, do básico ao avançado. Eu vou disponibilizar o link aqui embaixo na descrição. É só vocês clicarem que lá vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês em relação ao meu treinamento. Então, não deixem de me seguir no Insta, onde lá eu posto mais conteúdos relacionados à costura. Espero ter te ajudado e até a próxima!